Como eu disse no início, a gente recebe aqui no estúdio Jorge Teles, secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo do Governo do Estado. Vamos falar sobre geração de emprego e renda para o nosso Estado e para o futuro, né? Das gerações, que foi também que o senhor fez ao longo desses últimos meses aqui no nosso Estado, né? Os frutos colhidos e os frutos que serão colhidos. Seja bem-vindo, secretário. Boa tarde. Obrigado, Foca. Muito obrigado, é sempre bom estar com você e debatendo tema que é de interesse de toda a população do Estado de Sergipe, né? Que é o futuro do mercado de trabalho, os postos de trabalho que estão sendo criados nesse momento que é histórico para o Estado de Sergipe. Esse, sem dúvida nenhuma, será o nosso ano do emprego. Vamos lá, secretário. Não existia a Secretaria do Trabalho antes do senhor, né? Antes do governo Fábio não existia. Ela foi criada justamente para ter um foco, né? Trabalhar realmente nesse norte, com esse caminho de gerar emprego em Sergipe. É isso, secretário? É isso mesmo, Foca. O governador Fábio Mitidieri, ele sempre teve essa decisão que foi tomada após a sua eleição de ser o governador do emprego, né? Então ele buscou criar todos os mecanismos necessários para desenvolver essa política pública no Estado de Sergipe. Então um dos seus primeiros atos foi recriar a Secretaria do Trabalho, que há muito tempo ela era uma superintendência, ou seja, nós não tínhamos uma secretaria específica que cuidasse dessa pauta no Estado de Sergipe. Então nós passamos por um processo de reestruturação, recebemos autonomia orçamentária e financeira e passamos também pelo processo de criação de programas para atingir esse grande objetivo do governador, que era promover o fortalecimento da pauta do emprego e renda no Estado de Sergipe, promover o diálogo com a iniciativa privada, criar um ambiente de negócio, atrair novos investimentos para gerar o resultado esperado, que é mais oportunidades para o sergipano. E vocês têm gerado esses números, têm gerado emprego em Sergipe? Com certeza, Foca. O resultado é extremamente positivo, né? Nós tivemos um crescimento muito grande nos últimos 2 anos e meio na geração de emprego e renda. Foram mais de 32 mil novos postos de trabalho no Estado de Sergipe. E quando eu falo novos postos de trabalho, eu me refiro ao número de pessoas que foram contratadas, menos o número de pessoas demitidas. Sim. Nós tivemos um saldo nesse período de mais de 32 mil novos postos de trabalho. Porque não é só criar o posto de trabalho, é manter também, com certeza, os que estão empregados. Exatamente. Quando o saldo é positivo, isso quer dizer que o Estado está crescendo, está gerando novas oportunidades. Então, nós crescemos quase 32 mil novos postos de trabalho, quase 10% no nosso estoque de empregos, que hoje passam de 344 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Então, um crescimento significativo e nos fez alcançar um patamar histórico. Nós chegamos à menor taxa de desemprego da nossa história e nós atingimos a menor taxa de desemprego e o maior estoque de emprego da nossa história. O maior estoque da história. O maior estoque da história. Hoje nós temos o maior número de sergipanos trabalhando com carteira assinada da nossa história, com mais de 344 mil sergipanos no mercado de trabalho. 344 mil, aproximadamente. 344.410, para ser preciso. Hoje, né? Hoje. Falando hoje, dia 4 de agosto de 2025. Exatamente. E a perspectiva para o futuro, Jorge? Então, nós traçamos um processo promissor, né? Por tudo que já foi feito. Nós temos grandes investimentos acontecendo no Estado de Sergipe. A exemplo de semana passada, na sua terra, nós inauguramos uma grande rede varejista que está abrindo diversas lojas no Estado de Sergipe. Só lá foram criados mais de 300 postos de trabalho diretos e 600 indiretos. O Atacarejo, você está falando? O Grupo Atacarejo. Certo. Vai abrir loja esse ano ainda no município de Lagarto, no município de Estância. Vai ter uma grande loja aqui em Aracaju, ali na saída da cidade. Eles inauguraram semana passada em Itabaiana. Itabaiana, na semana anterior, em Nossa Senhora da Glória. Sim. Então, nós temos indústrias também se instalando, indústrias calçadistas, nós temos indústrias de toda a cadeia produtiva do petróleo e gás. Então, o governo de Sergipe ele tem dedicado uma atenção especial ao desenvolvimento do Estado, atraindo novos investimentos e realizando também o maior volume de investimento em infraestrutura da nossa história, que nós sabemos que quando o governo contrata uma empresa para executar uma obra, ela está gerando mão de obra, ela está gerando a contratação de sergipano, ela está fazendo a roda da economia girar, e sem contar com outros setores como o turismo, em que nós tivemos um crescimento expressivo durante toda essa gestão, que também é a indústria sem chaminés, que gera muitos postos de trabalho. Vamos lá, os programas que incentivaram justamente essa geração de emprego, de renda em Sergipe, que contribuiu para esses números positivos, Jorge? Então, nós temos um desafio.
Nós temos um mercado que está mudando, que após a pandemia ela entrou num processo acelerado de mudança e que demanda cada vez mais mão de obra específica. Então, pensando nisso, o governo do estado criou programas como o Programa Primeiro Emprego, para a inserção do jovem no mercado de trabalho, e o Qualifica Sergipe, que oferecem formação profissionalizante de acordo com a necessidade do mercado. Nós olhamos para as empresas e lançamos o desafio. Você que é empresário, a mão de obra que você precisar, nós vamos qualificar. Porque as empresas, elas contratam. Então, quando nós atendemos a necessidade das empresas, nós auxiliamos ela a desenvolver o nosso estado e nós também ajudamos ao sergipano que passou por essa formação profissionalizante a ele ter empregabilidade. Sim. Não adianta você colocar um programa só para qualificar as pessoas, os jovens, sendo que essa qualificação, esse curso não vai servir para absolutamente nada. Então, tem a demanda, né, das empresas em Sergipe e vocês vão lá, qualificam e entregam justamente para essas empresas para, de certa forma, tapar o buraco dessa demanda, não é isso? Exatamente. Aí nós conseguimos gerar empregabilidade. Nós temos um outro problema, que é o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, porque toda empresa, ao contratar, ela exige experiência, mas poucas empresas estão dispostas a dar a esse jovem a primeira oportunidade de experiência. Então, o governo de Sergipe criou o programa Primeiro Emprego, que firma uma parceria com a empresa, entende qual é a área que ela está precisando contratar profissionais, cria um curso de formação profissionalizante de acordo com a necessidade da empresa, inicia um período de qualificação em sala de aula, que dura até 4 meses, depois faz mais 2 meses dentro da empresa treinando na prática. Durante esses 6 meses de treinamento, o jovem ele recebe bolsa de até R$ 750 para auxiliar a manutenção dele durante esse período de qualificação. E ao final dos 6 meses, a empresa contrata e assina a carteira de no mínimo 30% desses jovens. E quem não foi contratado naquele primeiro momento, ele já sai com a experiência mínima de 6 meses que o mercado exige na parte teórica e na parte prática para qualquer entrevista de emprego. Hoje, no nosso programa Primeiro Emprego, nós temos uma taxa de contratação de mais de 45% dos jovens que concluem o curso. Só para a gente deixar claro aqui, trazer um exemplo na prática. Uma empresa que apresentou para vocês uma necessidade de mão de obra, vocês foram lá, qualificaram e entregaram para essa empresa. Um exemplo na prática. Um exemplo, uma empresa de tecnologia chamada Tritecnos. Ela precisava de programadores nos seus quadros. Nós criamos um curso de formação de programadores full stack, back-end, front-end. Nós selecionamos jovens de 18 a 29 anos que nunca tinham trabalhado com carteira assinada. Nós demos a eles essa qualificação em programação de computadores e ao final do programa a empresa contratou 6 jovens, era uma turma de 20, 6 já saíram com a carteira assinada e muitos dos jovens que não foram contratados no primeiro momento já estão trabalhando em outras empresas parceiras. Sim. E o Qualifica? Qualifica Sergipe é um outro grande desafio. Qualifica Sergipe, o desafio dele é descentralizar a formação profissionalizante. Você tem uma estrutura concentrada na capital e o município do interior muitas vezes não tem uma estrutura adequada para essa formação. Então nós vamos lá no município, olhamos para o potencial econômico daquela região, qual é a mão de obra que precisa ser formada para aquela região e levamos cursos normalmente em carretas. Nós temos mais de 20 carretas em parceria com o Senai e com o Senac, realizando esses cursos no interior. Cursos de mecânica de motos, eletricidade industrial, cursos de marcenaria, curso na área de confecção, curso na área de tecnologia. Então, nós levamos essa estrutura que não existe no interior do estado, em carretas, verdadeiros laboratórios ambulantes, e levamos o que há de melhor e de mais moderno para que a gente tenha as pessoas sendo formadas de acordo com o potencial daquela região econômica. Esse é um grande diferencial que nós temos hoje no governo de Sergipe. Nós estamos olhando para o potencial da agricultura, da indústria, da pecuária, do turismo, e estamos formando pessoas de acordo com essas áreas. E isso tem dado muito certo e isso explica um pouco desses números que Sergipe está tendo crescente na geração de emprego e de renda. E basta registrar que hoje sai o dado do CAGED do mês de junho. A gente está aqui na expectativa da divulgação desses dados, mas com a expectativa muito positiva pela crescente geração de emprego e renda que vem acontecendo em Sergipe. Jorge, na semana passada, na última sexta-feira, nós entrevistamos aqui o presidente da Desenvolve-se, o Milton Andrade, e ele falou que a estimativa era de cerca de 3 mil trabalhadores que ficariam sem seus postos de trabalho por conta desse tarifaço de Donald Trump, se ele seguisse até o final, né, taxando em 50% o suco da laranja e também o petróleo bruto. Ele disse que com esse recuo de Trump, Sergipe
quase não vai ser impactado. Cerca de 200 empregos as pessoas vão perder aqui em Sergipe. A estimativa era essa mesmo? Se Trump levasse até o final a proposta de taxar tudo, inclusive o petróleo bruto, inclusive o suco da laranja, Sergipe teria, agora no futuro próximo, essa perda grande de número de postos de trabalho, cerca de 3 mil, é isso? É isso mesmo, nós teríamos esse prejuízo realmente se tivesse sido levado adiante, ainda bem que houve o recuo, o governo do estado está empenhado em estar ao lado também de quem produz, né? Entender o empresário, entender esses desafios globais. Nós temos batido recorde também na exportação de produtos, mostrando que nós estamos produzindo um superávit, né, de produtos, que eles podem ser comercializados com outros países e que geram economia e geram emprego aqui no estado de Sergipe. Então, com esse recuo ainda permanece algum prejuízo, porque você tem um mercado que ele foi afetado por uma decisão e por uma instabilidade, né? Você entrou num ambiente instável hoje de negócios com os Estados Unidos, mas nada de que nós não possamos recuperar no curto prazo. Nós temos outras atividades também agrícolas que são intensivas em mão de obra, que estão contratando esse excedente de mão de obra que foi provocado por esse período de instabilidade. Nós estamos qualificando também nessas áreas agrícolas. Nós temos hoje, por exemplo, no interior do estado, curso de operador de colheitadeira, operador de trator agrícola, operador de drone agrícola, mostrando que na área agrícola também existe uma tecnologia embarcada e que você precisa requalificar essa mão de obra para operar os equipamentos que estão à disposição. Então, nós estamos trazendo esses trabalhadores também para passarem por esse processo de qualificação e de recolocação. Qual é o setor da economia em Sergipe que gera mais emprego, Jorge? Então, o nosso setor que mais se destaca é o setor de serviço. Hoje, no Brasil, o setor que mais gera emprego é o setor de serviço. O Brasil já sonhou em ser um país industrial e hoje é um país do setor de serviços. Sergipe não é diferente. E Sergipe não é diferente. Mas Sergipe tem se destacado nacionalmente no crescimento do setor de serviços. Nós estamos entre os 5 estados que o setor de serviços mais cresce. E isso quer dizer algo para nós. Primeiro, que o sergipano está ganhando em qualidade de vida. Porque quando o setor de serviço ele cresce, é porque a renda média do trabalhador também está crescendo. Nós tivemos nesses últimos 2 anos um crescimento de quase 25% na renda média do trabalhador sergipano. Qual é hoje a renda média hoje? Aproximadamente quanto? Aproximadamente R$ 2.200. Quando essa renda do trabalhador ela cresce, o que é que ele passa a fazer? Ele passa a consumir mais itens supérfluos, passa a ir mais a bares, restaurantes, passa a utilizar o sistema privado de saúde, o sistema privado de educação. Então, o crescimento do setor de serviço também é associado ao crescimento da qualidade de vida do trabalhador, mas também é associado ao crescimento do turismo. Nós tivemos um crescimento exponencial da vinda de turistas para o estado de Sergipe, fazendo com que a gente se destaque nacionalmente também no crescimento do faturamento do setor. Para você ter uma ideia, no mês de junho, apenas 2 estados tiveram crescimento nas vendas nos bares e restaurantes. Índice da Brasel Stone, da maquinetazinha de cartão de crédito. Apenas o estado de Tocantins cresceu 0,9% e o estado de Sergipe teve um crescimento de 3,2%. Todos os outros 25 estados da federação tiveram resultados negativos, mostrando que Sergipe está num momento econômico de crescimento, de pujança, e isso resulta na criação de mais empregos. Esse é um resultado já esperado pelo senhor? Lá atrás, quando o Fábio propôs a criação da secretaria e passou esse desafio para o senhor, era o resultado que vocês estavam trabalhando? Lá atrás vocês vislumbravam esse cenário que hoje Sergipe está vivendo? Com certeza. Existe um planejamento estratégico que já previa todos esses cenários, que construiu um caminho que precisava ser trilhado pelo governador e por todo o seu time de secretários para desenvolver o Estado. Um deles era você conter a dívida pública, você ter um Estado equilibrado financeiramente, e hoje Sergipe se destaca nacionalmente com seu baixo endividamento, com sua alta capacidade de pagamento e que proporciona ao Estado também ter a capacidade de mais investimentos. Por quê? Quando você investe na economia, você faz a roda da economia girar e você beneficia de diversos setores. Você executa a obra, que contrata pessoas, que contrata insumos, essas pessoas consomem mais, enfim, a roda da economia gira. O governador trilhou um caminho também de construir um ambiente de negócio. A empresa quer investir onde ela tem certeza que vai crescer. O Grupo Atacarejo abriu a sua primeira loja fora da Bahia, no estado de Sergipe. Não ficou apenas em uma, serão 16 lojas e um centro de distribuição.
Vários outros estados do Nordeste disputavam a vinda deles, mas eles olharam para o estado de Sergipe, entenderam a estabilidade econômica do estado, entenderam que o estado é um bom pagador, que o estado tem capacidade de investimento e está investindo, e avaliaram também o crescimento dos outros setores. Setor de serviço, o setor do varejo também. Nós temos o terceiro maior crescimento do Brasil esse ano no setor de varejo, que é o setor de supermercados. Então, todos esses cenários eles foram previstos no nosso planejamento estratégico. Você pode verificar que eu falo muito em números, porque a gente acompanha diariamente. Sim. O governador ele cobra. Ele quer saber o número do CAGED, ele quer saber onde foi gerado mais empregos, qual foi o setor, e a gente vai compartilhando internamente essas informações, porque são várias secretarias focadas nesse objetivo. Nós passamos pela Secretaria da Fazenda, passamos pela Agência de Desenvolvimento, nós passamos também pela SEDETEC, que faz um grande trabalho, pela CODIS na atração de novos investimentos, pela Secretaria de Assistência Social, que aproveita todo esse processo econômico de crescimento e está trazendo, tirando as pessoas da pobreza, tirando o sergipano da pobreza, que isso você faz essencialmente dando um paliativo, um atendimento imediato, mas também gerando emprego e renda. Sim. Como o governador sempre disse, o maior programa social dele é o emprego. Então, o emprego é que realmente gera essa autonomia. Então, todo esse processo ele foi pensado, ele é avaliado quase que diariamente esses números, porque aí nós vamos corrigindo os rumos, investindo mais numa área específica, dialogando com as empresas, entendendo quais são os postos de trabalho que vão ser gerados no curto, no médio e no longo prazo, dialogando isso com a sociedade também e ofertando os cursos de formação profissionalizante, fazendo esse casamento entre demanda do mercado e a necessidade da população. Já para justamente calhar e pegar um gancho no recado que eu vou dar daqui a pouco, secretário, qual a importância da Maratá para a geração de emprego, geração de renda aqui no nosso estado? Então, a Maratá ela é uma grande investidora no estado de Sergipe. Nós buscamos atrair investimentos externos também, que são importantes, tem o seu papel de importância, mas nós sabemos que a empresa que ela é genuinamente sergipana, todo o lucro que ela tem, ela reinveste no seu estado. Então, é um resultado muito melhor para o estado. Nós temos toda uma cadeia produtiva que a Maratá fortalece no estado de Sergipe, seja a cadeia do produtor agrícola, que ele está ali produzindo os insumos para a produção, por exemplo, de sucos e de outros elementos que eles colocam no mercado. Também tem a parte de contratação dos trabalhadores, tem a parte de industrialização. É uma empresa que prioriza também o trabalhador sergipano e é uma grande parceira. Vê mais fábrica por aí, né? Desenvolvimento e anunciando mais fábricas que resultem em mais empregos, mais oportunidades. Então, um círculo virtuoso que uma empresa genuinamente sergipana gera aqui no estado, o que outras empresas que vêm de fora, sem diminuir o seu valor, mas que elas transferem os seus lucros para grandes operações nacionais e acaba parte desses lucros saindo do nosso estado. Então, vida longa a Maratá. Na semana passada, Milton Andrade falou que a Maratá é a 9ª empresa mais lembrada pelos brasileiros. Não é só pelos sergipanos não, viu? O Brasil inteiro. Então, é a 9ª empresa mais lembrada. E essa empresa é sergipana. Que orgulho nosso, né? E hoje a gente recebe aqui nos estúdios da nossa TV Atalaia, Jorge Teles, secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo. O Jorge está dando uma olhada aqui em um número que saiu agora. Tem resultado do CAGED do mês de junho, é isso, Jorge? É isso mesmo. Nós acabamos de receber um indicador muito positivo. Em linha do que nós vínhamos conversando. Nós tivemos um saldo de emprego de 2.407 novos postos de trabalho no mês de junho. Lembrando que o CAGED ele é um dado gerado pelo Ministério do Trabalho, que leva em consideração as informações das empresas e que ele é divulgado sempre 30 dias após o fechamento do mês. Então, nós tivemos um mês de junho extremamente positivo. Fala de novo aí. 2.407 novos postos de trabalho, mostrando a força do investimento que o governo vem realizando, por exemplo, na realização de grandes eventos, né? Nós tivemos, você esteve aqui também semana passada com o Gustavo Paixão da FUNCAP, um grande evento. Mais de 1 milhão de pessoas passaram lá pela Vila do Forró, consumiram mais de 100 milhões de reais apenas ali na área da festa e turbinaram o nosso turismo, a nossa economia, e o resultado está aqui. 2.407 novos postos de trabalho apenas no mês de junho. Nós tivemos o melhor mês de abril da nossa história, o melhor mês de maio da nossa história, e já eu digo que se foi o melhor mês de junho também da nossa história. Pelos números aí, números positivíssimos, positivíssimos. Né? Muito positivo. Agora vamos aguardar realmente para ver se foi o melhor
mês de junho da história do nosso estado. A gente estava falando aqui nos bastidores, Jorge, a respeito do saldo positivo. O senhor já falou anteriormente, mas é bom a gente deixar claro para quem está nos assistindo e deixar a informação mastigada. O dado, o número, é do saldo positivo. Então, vocês geram mais empregos do que demissões. Exatamente. E aí tem um saldo positivo. Se, por exemplo, em um mês, gerar mais demissões do que novos postos de trabalho, aí vocês não têm saldo, o saldo é negativo, né? Exatamente. Nós consideramos sempre esse indicador, e aí o governador já deve estar já mandando mensagem. Cadê o CAGED? Sim. Ele mandou hoje. Cadê o CAGED, que eu quero saber se foi positivo para ver se a receita está dando certo. Então, nós consideramos o número de pessoas que foram contratadas menos o número de pessoas que foram demitidas. Por quê? Eu posso ter tido no mês de junho desse ano um número de contratações maior do que o ano passado e ter tido um número de demissões muito maior, ter um saldo negativo, então eu estou tirando o posto de trabalho do estoque, eu estou diminuindo, na verdade, o mercado de trabalho sergipano. Então, se nós tivermos um número de 2.407 positivo, é sinal que o nosso estoque de empregos está crescendo, que mais sergipanos eles estão entrando no mercado de trabalho, obedecendo essa dinâmica, né? Porque mensalmente nós vamos ter sempre contratações e demissões. O importante é que as contratações sejam muito maiores que as demissões. Então, esses investimentos no turismo e as festividades do mês de junho contribuíram justamente para esse ganho de número de postos de trabalho, é isso? Com certeza. Veja, eu disse aqui um pouquinho antes que o crescimento dos bares e restaurantes em 25 estados foram negativos e em Sergipe foi um dos dois que foram positivos. Resultado de quê? De um grande investimento que o governo do estado vem fazendo no turismo. O turismo é uma indústria sem chaminés. O sergipano sempre teve esse sentimento que nós estávamos aquém de outros estados do Nordeste, que faziam grandes eventos anualmente, que atraíam turistas durante todo o ano para suas belezas naturais. E o estado de Sergipe sempre teve um mês de junho como um mês que em alguns períodos ele realmente era um mês de baixa. Então, o governo tem criado grandes eventos lá através da FUNCAP também. Nós temos a Vila do Forró, nós temos a Vila do Natal, nós temos o Mês da Criança, a Vila de Páscoa, nós temos o Verão Sergipe, que são eventos indutores do turismo, indutores para a atração do turista, mostrando que é um investimento, porque o governo do estado gasta uma pequena fração e o resultado econômico em arrecadação de impostos, em atração de turistas, em geração de emprego e renda, em faturamento para os setores envolvidos, é muito maior do que o que foi investido, mostrando que o sergipano ele pode produzir e entregar grandes eventos. A nossa belíssima vila, nós tivemos lá na entrada uma grande homenagem ao nosso artesanato, a Beto Pezão. O palco ele sempre homenageia o melhor da cultura e do artesanato sergipano, numa estrutura moderna, confortável, que recebeu bem o sergipano, recebeu bem a família sergipana, mas que também atraiu muitos turistas para o estado de Sergipe, seja para o Sergipe ser o estado mais seguro do Nordeste, que esse é um dos atrativos, seja também pela qualidade do evento, pela estrutura que foi oferecida. Então vamos agora aos números, novamente, só recapitulando, só no mês de junho, Sergipe gerou 2.407 novos postos de trabalho, um resultado extremamente positivo. Então essa história que dinheiro público em festa, em evento, não gera bons frutos, essa história não é verdadeira. Não é verdadeira. Veja, Foca, outro número de destaque. Nos últimos 2 anos, no Brasil inteiro, Sergipe foi o estado que mais gerou novos postos de trabalho na economia criativa. O que é economia criativa? É o músico, é o grupo de teatro, é o artesanato, é o cantor que está ali se apresentando durante o evento, é quem está produzindo alimentos, também faz parte da economia criativa. Então, apenas nessa área da economia criativa, nos últimos 2 anos, Sergipe gerou mais de 14 mil novos postos de trabalho. E boa parte desses postos de trabalho foram gerados na indústria do turismo, através desses investimentos. Sim. Então não é gasto, é investimento mesmo. É um investimento e nós podemos provar, né? Anualmente, após os eventos, o governador ele divulga esses resultados econômicos, mostrando a geração de emprego, a geração de renda, o crescimento da taxa de ocupação das aeronaves, da taxa de ocupação dos hotéis, o crescimento do faturamento do setor e as vendas no espaço. Fazendo uma conta simples, o governo do estado ele investiu esse ano aproximadamente 45 milhões, eu não sei o número exato, mas eu sei que foi menos de 50 milhões, acho que entre 45 e 47 milhões, e apenas na área da festa houve um consumo de mais de 100 milhões de reais.
pelo público de mais de 1 milhão de pessoas que passou ali pelo evento. Então você tem toda uma cadeia produtiva ali se beneficiando desse investimento. É o empreendedor que vende a comida típica, é o artesão que está ali vendendo o artesanato, é o trabalhador que participou da montagem de toda aquela estrutura do evento, é o artista que ele vem se apresentar, e mais de 70% dos artistas que se apresentaram, eles são sergipanos, é o grupo de teatro que participou de maneira inovadora lá das apresentações teatrais, nós temos apresentações de teatros acontecendo durante o evento, as quadrilhas juninas que participaram de todo esse ciclo, enfim, é uma grande cadeia produtiva e nós sabemos que 118 setores da nossa economia, eles são afetados pelos investimentos em turismo e já o governador Fábio Mitidieri está divulgando todos esses dados econômicos, nós já temos alguns dados predecessores que mostram que nós tivemos mais um grande resultado, provando que dá para você investir em cultura, dá para você investir em lazer para a população, mas gerando oportunidade de emprego, de renda e de inserção econômica, como nós tivemos lá o Espaço Acolher, que a secretária Érica de Assistência Social recebeu lá os catadores de recicláveis num ambiente saudável, dando alimentação, dando espaço para eles dormirem, uma creche para acolher os filhos desses trabalhadores e ao final da coleta eles já recebiam dinheiro por tudo que coletaram e iam para casa com seu dinheiro em conta após uma boa noite de sono lá no espaço que foi montado especialmente para eles. Perfeito. Secretário, existe esse fenômeno em Sergipe de pessoas que recebem benefício social do governo federal, exemplo do Bolsa Família, e que não quer deixar de receber. Olha, eu quero manter aqui o meu Bolsa Família e aí eu quero prestar um serviço. Eu não quero que minha carteira seja assinada, com medo de perder o Bolsa Família. Existe isso aqui em Sergipe? Existe, Foca, como em todo o Brasil. Existe a desinformação também. E hoje existe uma regra de transição que permite ao beneficiário iniciar o seu trabalho. Se der certo, ele continua no seu trabalho com carteira assinada e se não der certo, ele volta a receber automaticamente o benefício. Então, por exemplo, se eu estou recebendo o benefício, assino minha carteira, eu vou parar de receber? Não necessariamente. Você tem uma regra de transição, dependendo da renda per capita da família, dependendo do salário que ele passa a receber com carteira assinada, ele passa por uma regra de transição, passa alguns meses ainda recebendo o benefício social e ao final de um período, se ele permanecer no emprego, ele deixa de receber o benefício e ele tem a garantia de que se ele perder o emprego, ele volta para o programa. Uma regra de transição justa, é lícito também que o sergipano que mais precisa, que está numa situação de vulnerabilidade social, que utiliza esse benefício para sobreviver, ele tem esse receio. Mas nós temos atuado muito forte na inserção econômica, principalmente dos beneficiários. Então, por exemplo, se ele ficar desempregado, se ele for demitido, ele pode voltar a receber? Ele pode voltar a receber o benefício social dele. Porque ele pode ficar nessa, olha, eu estou aqui recebendo benefício, se eu abrir mão, eu vou assinar minha carteira, eu posso perder o emprego a qualquer momento, posso ficar sem os dois. Com certeza. Então ele fica nessa, né? Sem saber o que fazer. Então, se ele for empregado e perder o emprego, for demitido, ele pode voltar a receber o benefício, nesse caso, o Bolsa Família. Claro, é isso mesmo. E tem um problema também da baixa formação, né? É isso que nós temos procurado mitigar com a formação profissionalizante. Muitas vezes ele está até querendo trabalhar, mas não tem uma formação profissionalizante. Ele não teve a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou de fazer um curso profissionalizante. Ele não sabe todos os benefícios que ele tem ao trabalhar com carteira assinada, de aposentadoria, de férias, de 13º, de proteção em caso de acidente, de auxílio maternidade, enfim, uma série de benefícios que a proteção social traz para ele. E com o avançar da formação profissionalizante, nós levamos também esse conhecimento. Quando nós vamos para os locais mais distantes do Estado, nós chegamos à população mais vulnerável do Estado e nós trazemos ela para a formação profissionalizante, trazemos ela para o mercado de trabalho e Sergipe tem sido destaque também nisso. O governador Fábio Mitidieri, ele recebeu um prêmio como o Estado que mais reduziu a desigualdade no Brasil no ano passado. Então isso é significativo, que conseguiu trazer a população mais vulnerável e população historicamente que vivia à margem do emprego para o mercado de trabalho. Então o Estado de Sergipe foi premiado pelo governo federal como o Estado do Brasil que mais reduziu desigualdades. Secretário, obrigado pela sua vinda aqui e boa sorte no trabalho. Eu que agradeço pelo espaço. O governo de Sergipe está trabalhando todos os dias, dando o seu exemplo e gerando oportunidade de emprego e de renda. Forte abraço, muito obrigado pela atenção, secretário. Eu agradeço a você pelo carinho da amizade. Até amanhã.